O som de estilhaçando cristais silenciou o inteiro sala. No mundo da elite, derramar uma bebida é um erro. Na presença de Darius Valérius, o rei vampiro, é uma sentença de morte. A mãe do rei. Sarafina estava freneticamente movendo suas mãos, seus olhos arregalados de pânico, mas a aterrorizada equipe apenas olhava de volta em confusão. Os olhos de Darius ficaram vermelhos, sua paciência estourando. Ele levantou uma mão, pronto para punir a incompetência dos humanos ao seu redor. Mas então uma mão trêmula se estendeu das sombras. Uma ninguém, uma garçonete tímida chamada Ara, pisou entre o monstro e sua mãe. Ela não falou. Ela não implorou. Ela simplesmente levantou suas mãos e gesticulou. O que aconteceu em seguida não apenas salvou uma vida, expôs uma história secreta que traria o reino vampiro de joelhos. O Salão Obsidiana não era apenas um restaurante. Era uma zona desmilitarizada situada no coração de Manhattan, escondida atrás de camadas de feitiços e segurança. Era o único lugar onde a elite humana e a aristocracia vampira se misturavam. Para R. Vance, era apenas um contra-cheque. Um aterrorizante contra-cheque de alto risco. Ara ajustou sua gola, mantendo sua cabeça baixa enquanto equilibrava uma bandeja de vinho de sangue sintético e pesados copos de cristal. Ela tinha 23 anos, invisível, e ela gostava assim. Em uma sala cheia de predadores que podiam ouvir um batimento cardíaco pular do outro lado da sala, ser invisível era uma tática de sobrevivência. Mesa 4 precisa de limpeza Vance. Mova-se, sibilou Gavin, o gerente de andar. Gavin era um humano que desesperadamente queria ser transformado, e ele tratava sua equipe como gado para impressionar a clientela. Ara assentiu silenciosamente, apressando-se em direção à seção VIP. O ar na sala de repente ficou pesado, a temperatura caindo 10 graus em um segundo. A conversa morreu. A música ambiente de jazz pareceu falhar. As portas duplas se abriram e ele entrou. Darius Valérius, o rei do Coven da Costa Leste. Ele era mais alto que as fotos nos tabloides, seus ombros largos sob um terno de carvão, feito sob medida que custava mais do que todos os ganhos da vida de Ara. Seu rosto era esculpido em mármore, bonito e cruel com olhos que pareciam tinta derramada. Mas esta noite os sussurros não eram sobre ele. Eram sobre a mulher agarrada ao seu braço. Era a rainha-mãe Sarafina. Ela raramente era vista em público. Ela era frágil, sua pele como pergaminho, vestida com renda vintage que parecia ter séculos. Ela parecia aterrorizada. Darius a guiou até o camarote central, sua linguagem corporal gritando proteção. Ele olhou para a sala, desafiando qualquer um a encarar. Todos rapidamente desviaram seus olhares. Ara sentiu um nó de ansiedade em seu estômago. Ela foi designada para a seção deles. Água! Darius latiu enquanto se sentava, sem olhar para a equipe. E a reserva o negativo imediatamente. Gavin avançou, suando. Claro, meu senhor. Imediatamente ele estalou os dedos para Lara. Ela se aproximou da mesa, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela derramava água. Ela tentou se fazer o menor possível. Enquanto ela derramava, ela notou que Sarafina não estava olhando para o menu. Ela estava olhando para a janela, depois para a toalha de mesa, suas mãos tremendo. Sarafina derrubou seu copo de água. Esmagar. O som foi como um tiro. O cristal se estilhaçou, a água encharcando a cara toalha de mesa. Mãe. Darius se levantou, sua voz afiada com preocupação, mas tingida com o estresse de um homem que estava sempre no limite. Sarafina olhou para cima, seus olhos arregalados. Ela começou a mover suas mãos freneticamente. Ela bateu em seu peito. Ela circulou suas mãos no ar, suas expressões mudando de medo para frustração. Ela abriu sua boca, mas apenas um som suave e estrangulado saiu. Gavin correu, parecendo horrorizado. Sinto muito, meu senhor, vou mandar limpar isso. O que ela quer? Darius rosnou ignorando Gavin.
Ele olhou para sua mãe desamparado. Mãe, por favor, escreva. Ele empurrou um bloco de notas para ela. Sarafina empurrou o bloco de notas para longe. Lágrimas de frustração encheram seus olhos. Ela gesticulou mais rápido, mais agressiva. Ela apontou para a janela, depois para sua garganta. Ela está tendo um episódio. Um guarda-vampiro murmurou por trás de Darius. Ela não está tendo um episódio. Darius rugiu, e o vidro nas janelas chacoalhou. Ela está tentando me dizer algo. Por que nenhum de vocês consegue entendê-la? O restaurante inteiro estava congelado. Darius voltou seu olhar ardente para Gavin. Você disse que tinha o melhor serviço na cidade. Traduza. O que ela precisa? Gavin gaguejou, seu rosto pálido. Eu não sei, meu senhor. Ela está apenas acenando com as mãos. Ela é surda, seu imbecil. Ela está gesticulando. Darius agarrou Gavin pelas lapelas. Se ela está com dor e você não pode ajudá-la, limpa a garganta, vou te drenar bem aqui. Ara ficou congelada. Ela conhecia aqueles movimentos. Ela conhecia aquele desespero. Era o mesmo olhar que seu irmão mais novo Toby costumava ter antes de falecer. O isolamento, a sensação de gritar atrás de uma parede de vidro. As presas de Darius desceram. A besta estava emergindo. Gavin ia morrer. Sem pensar, Arara deu um passo à frente. Ela não está com dor, Arara disse. Sua voz era mal um sussurro, mas na sala silenciosa ela ecoou. Darius congelou. Ele lentamente virou sua cabeça para olhar para a garçonete. Seus olhos eram letais. O que você disse? O coração de Elara martelava contra suas costelas como um pássaro preso. Ela não conseguia respirar, mas ela olhou para Sarafina. Ela levantou suas mãos. Você é alérgica às flores? Ara gesticulou em perfeita e fluida língua americana de sinais ASL. Sarafina ofegou. O medo desapareceu de seu rosto, substituído por choque. Ela olhou para Ara e gesticulou de volta rapidamente. Sim, os lírios na mesa. O cheiro queima minha garganta. Não consigo respirar. Ara assentiu. Ela se virou para Darius, sem ousar olhar em seus olhos. Meu senhor, os lírios no centro de mesa. Ela é alérgica. O cheiro está fechando sua garganta. Ela precisa de ar fresco e as flores precisam ir. Darius olhou de Ara para sua mãe. Ele parecia confuso, uma expressão rara para um rei. Isso é verdade? Sarafina assentiu vigorosamente, segurando a mão de Ara. Ela gesticulou novamente para Arara. Obrigada. Obrigada. Ninguém escuta. Ara gesticulou de volta com um sorriso triste em seu rosto. Eu estou escutando. Respire devagar. Darius encarou. Ele observou a garçonete, esta insignificante humana em um uniforme barato, comunicando-se com a mulher que ele mais amava no mundo, a mulher que ele não conseguira entender por séculos. Ele acenou com a mão e o vaso de lírios explodiu em pó, desaparecendo instantaneamente. Limpe o ar, ele comandou a sala. O sistema de ventilação rugiu à vida. Sarafina deu uma respiração profunda e rouca, sua cor retornando. Ela se recostou no camarote, exausta. Ela estendeu a mão e agarrou a mão de Ara novamente, recusando-se a soltar. Darius olhou para as mãos unidas. Então ele olhou para Ara pela primeira vez. Ele limpa a garganta realmente a viu. O coque desarrumado, os olhos cansados, a bondade irradiando de sua aura. Qual é o seu nome? Darius perguntou. Sua voz não era mais um rosnado. Era um veludo baixo e perigoso. Elara, meu senhor, ela sussurrou. Elara, ele testou o nome em sua língua. Onde você aprendeu a língua silenciosa? Meu irmão Ar disse, a dor brevemente passando por seus olhos. Ele era surdo. Era nossa língua. Gavin, vendo a tensão quebrar, tentou intervir para reivindicar crédito. Sim, a Ara é uma de nossas melhores. Silêncio, Darius disse, nem mesmo olhando para ele. Ele manteve seus olhos em Ara. Você está sendo desperdiçada aqui, Ara. Ele enfiou a mão no bolso de seu paletó e puxou um cartão.
Era de metal preto gravado com o brasão prateado da Casa Valérios. Minha mãe precisa de uma companheira, alguém que possa ser sua voz. O pagamento é 10 vezes o que você ganha aqui. Você viverá na propriedade. O restaurante ofegou coletivamente. Nenhum humano vivia limpa a garganta na propriedade Valérios, a menos que fosse comida. Eu não posso, Elara gaguejou. Eu tenho um aluguel. Eu tenho escola. Dário se inclinou. O cheiro dele de aço e algo antigo a oprimiu. Eu não pergunto 2 vezes, Ara, ele sussurrou. Você salvou a dignidade dela hoje à noite. Agora estou oferecendo para salvar sua vida. Pegue o trabalho ou fique aqui e sirva bebidas para monstros que nem sequer te veem. Sarafina apertou a mão de Ara e gesticulou uma palavra. Por favor, Ara olhou para a rainha-mãe, depois para o aterrorizante e belo rei. Ok, ela sussurrou. Eu farei isso. A transição de garçonete para companheira real aconteceu com velocidade estonteante. Em 1 hora do incidente no Salão Obsidiana, a Ara estava na parte de trás de um SUV preto blindado que custava mais do que todo o seu prédio de apartamentos. Limpa a garganta. Dário sentou-se à sua frente, digitando em um tablet, ignorando-a. Sarafina sentou-se ao seu lado, adormecida, sua cabeça descansando no ombro de Ara. Era uma violação de protocolo, tocar os membros da realeza era proibido, mas Darius não disse uma palavra quando sua mãe se inclinou. Elara olhou pela janela escura enquanto as luzes da cidade sumiam, substituídas pelas estradas escuras e sinuosas do interior de Nova York. Você está se perguntando se cometeu um erro, Darius disse de repente. Ele não tirou os olhos de sua tela. Ara saltou. Eu estou apenas nervosa, meu senhor. Darius, ele corrigiu. Na privacidade da casa, você me chamará de Darius. Isso acalma minha mãe. Ele finalmente olhou para cima. Seus olhos vermelhos haviam desbotado para um marrom escuro profundo, quase humano. E você deveria estar nervosa. A propriedade não é o Salão Obsidiana. A política lá é mais afiada. Mais afiada. Vampiros são imortais. Elara. Nós guardamos rancor por séculos. E minha mãe. Ele olhou para a mulher dormindo com um olhar de profunda tristeza. É considerada fraca pelo Alto Conselho por causa de sua condição. Eles acreditam que uma rainha deveria ser impecável. Eles querem que eu a mande embora. Ara sentiu uma faísca de raiva. Isso é bárbaro. Ela é inteligente, ela é observadora. Só porque ela não consegue falar do jeito deles não significa que ela é fraca. Darius levantou uma sobrancelha. Ele parecia divertido e talvez um pouco impressionado. Cuidado, pequeno rato. Esse fogo vai te matar na corte, mas eu aprecio o sentimento. O carro diminuiu a velocidade. Eles passaram por enormes portões de ferro guardados por criaturas que pareciam lobos, mas que andavam sobre 2 pernas. A propriedade Valério surgiu. Era um castelo gótico transplantado para o século XXI, pedra escura misturada com vidro moderno. Ao saírem do carro, a equipe estava alinhada. Dezenas de vampiros e servos humanos se curvaram profundamente, mas uma mulher não se curvou. Lady Isabela estava no topo das escadas. Ela era deslumbrante, com cabelos loiros platinados e um vestido que parecia tecido de sangue. Ela era a pretendente de Darius, a mulher que o conselho queria que ele casasse para consolidar o poder. Isabela deslizou pelas escadas, seus olhos perscrutando com desgosto. Darius, Isabela ronronou, colocando uma mão em seu peito. Você está atrasado e trouxe um lanche. Esta é Elera, Darius disse friamente, afastando-se de seu toque. Ela é a nova intérprete da mãe. Isabela riu, um som como vidro quebrando. Intérprete? Sarafina não precisa de uma intérprete, querido. Ela precisa de um hospício. A pobre coitada está quebrada. Ara sentiu Sarafina enrijecer ao seu lado. Sem pensar, a Ara gesticulou para Sarafina. Ela parece uma cobra venenosa.
Sarafina viu o sinal. Ela bufou, cobrindo a boca para esconder um sorriso. Isabela estreitou os olhos. O quê? O que ela fez? O que eram aqueles sinais de mão? Ela estava traduzindo sua saudação. Dários mentiu suavemente, embora o canto de sua boca tremesse. Venha, Aara, eu vou te mostrar seus aposentos. Os aposentos eram maiores do que todo o apartamento de Aara, uma suíte com uma varanda com vista para a floresta escura. Mas a Aara não conseguia relaxar. Ela podia sentir a hostilidade na casa. Mais tarde, naquela noite, a Aara foi convocada aos aposentos privados de Sarafina. A sala era à prova de som, cheia de tecidos macios para amortecer a vibração. Limpa a garganta. Sarafina estava sentada junto à lareira. Quando ela viu Aara, ela acenou para ela ansiosamente. Sente-se, sente-se, Sarafina gesticulou. Fale-me sobre você, a verdadeira você, não a serva. Aara sentou-se. Pela primeira vez em anos, ela se abriu. Ela contou a Sarafina sobre seu irmão, sobre sua doença, sobre como eles criaram seus próprios sinais para coisas para as quais o mundo não tinha palavras. Sarafina ouviu com seus olhos intensos e compassivos. Então ela gesticulou algo que gelou Aara até os ossos. Você deve ter cuidado com Isabela. Sarafina gesticulou. Ela quer Dários, mas mais do que isso, ela quer a coroa. Ela pensa que eu estou no caminho. E agora, porque você me ajuda, ela vai pensar que você está no caminho também. Eu sou apenas uma humana. Aara gesticulou de volta. Eu não sou uma ameaça para um nobre vampiro. Sarafina estendeu a mão e tocou o rosto de Aara. Sua pele estava gelada. Dários olhou para você hoje à noite. Sarafina gesticulou lentamente. Ele não olhava para um humano assim em 200 anos. Você é mais uma ameaça do que você sabe. De repente, a pesada porta de carvalho rangeu, abrindo-se. Dários estava lá, encostado no batente. Ele havia removido seu paletó e arregaçado suas mangas, revelando braços pálidos e musculosos, marcados com cicatrizes tênues. Mãe! Ele assentiu. Então ele olhou para Aara. Precisamos estabelecer as regras básicas. Regras? Aara perguntou, levantando-se. Regra número 1, Dários disse, entrando na sala, diminuindo a distância entre eles até que Aara teve que esticar o pescoço para olhar para ele. Nunca fique sozinha com Isabela. Regra número 2. Ele continuou, sua voz baixando uma oitava. Nunca saia dos terrenos da propriedade sem mim. E regra número 3. Aara respirou, hipnotizada pelas pequenas manchas douradas em seus olhos escuros. Dários olhou para sua garganta, onde seu pulso estava batendo descontroladamente. Ele se inclinou, seus lábios roçando sua orelha. Regra número 3, ele sussurrou. Não me faça te querer, porque eu quebro tudo o que toco. Ele se afastou, seus olhos queimando com um conflito que Aara não conseguia entender. Boa noite, Aara. Ele se virou e saiu. Aara ficou ali, suas pernas tremendo, seu coração acelerado. Ela havia sobrevivido à primeira noite. Mas enquanto ela olhava pela janela, ela viu uma sombra se movendo no jardim abaixo. Era Isabela olhando para a janela. A dama vampira passou um dedo pela sua garganta, sorriu e desapareceu na névoa. O jogo havia começado. Limpa a garganta. O convite chegou em papel cartão pesado que parecia pele, a tinta cintilando com uma tonalidade perturbadoramente carmesim. Era para o baile da lua de sangue, o evento social mais significativo no calendário vampiro, realizado no grande salão de baile da propriedade Valérios. Para a Aara era uma sentença à toca do leão. Eu não posso descer lá. Elara protestou, de pé em frente ao espelho de corpo inteiro no vestiário de Sarafina. Eu sou da equipe. A equipe não comparece a bailes. Nós servimos bebidas e tentamos não ser comidas. Sarafina sentou-se à sua penteadeira, seu reflexo pálido e fantasmagórico. Ela se virou e bateu as mãos bruscamente para chamar a atenção. Você não é da equipe hoje à noite. Sarafina gesticulou, seus movimentos precisos e dominadores.
Você é minha voz. Se eu for, você vai. E se eu tiver que enfrentar o conselho que me quer morta, preciso que minha voz seja forte. Ela apontou para o vestido pendurado no manequim. Era um veludo azul meia-noite profundo, modesto, mas inegavelmente caro com fios de prata, que pegavam a luz como teias de aranha. Coloque-o, Sarafina gesticulou. Não me faça perguntar 2 vezes. Aar suspirou e obedeceu. Enquanto ela fechava o zíper do vestido, ela sentiu uma transformação. O tecido era pesado, como armadura. Quando ela saiu, Sarafina sorriu, um sorriso genuíno e caloroso, e entregou um pingente de prata. Era um simples colar com uma pequena pedra de obsidiana. Proteção, Sarafina gesticulou. Darius insistiu. A menção de seu nome enviou uma onda de calor pelas veias de Ara. Ela não via o rei há 2 dias. Ele esteve trancado em reuniões com o Alto Conselho, lidando com as consequências do incidente no restaurante. Quando a hora bateu meia-noite, as portas do salão de baile se abriram. O barulho atingiu primeiro, um murmúrio baixo e vibrante de centenas de imortais, depois o cheiro de perfume caro, ozônio e o sabor metálico de vinho de sangue. Darius estava esperando na base da grande escadaria. Ele estava vestindo um uniforme de gala estilo militar, preto com dragonas de prata, uma espada descansando em seu quadril. Ele parecia, em cada centímetro, o senhor da guerra letal que ele era supostamente. Quando seus olhos pousaram em Ara, ele parou de respirar, seu olhar viajou da barra de seu vestido para seus olhos, demorando-se no colar de prata em sua garganta. Sua expressão escureceu, possessiva e intensa. Mãe, Darius saudou Sarafina, beijando sua mão. Então ele se virou para Arara. Você parece adequada. Ara revirou os olhos. Você é muito gentil, meu senhor. Fique perto, ele murmurou, oferecendo seu braço à sua mãe enquanto Ara caminhava um passo atrás deles à esquerda, o lugar tradicional para uma sombra. O salão de baile era um mar de predadores. Criaturas belas e terríveis os observavam entrar. Ara sentiu o peso de seus olhares. Essa é a humana, sussurrou um homem alto com olhos como cacos de vidro. Aqui fala a língua silenciosa. Ouvi dizer que ela é o animal de estimação de Darius. Uma mulher riu por trás de um leque. Isabela estava conversando perto da fonte central, que jorrava vinho tinto. Ela estava vestindo branco, uma escolha ousada para uma vampira, significando que ela não tinha medo de manchas. Quando ela viu o trio, seu sorriso não alcançou seus olhos. Sarafina, Isabela arrulhou, deslizando. Não tínhamos certeza se você estaria disposta para as festividades, dada sua fragilidade. Sarafina endireitou sua coluna. Ela, limpa a garganta, olhou para Ara. Diga a ela que ela parece um cadáver que foi deixado no sol por muito tempo. Sarafina gesticulou rapidamente, seu rosto uma máscara de nobreza educada. Ar sufocou uma risada. Ela olhou para Isabela. Lady Sarafina diz que você está radiante esta noite, Isabela. O branco é muito marcante. Darius sorriu. Ele conhecia sua mãe bem o suficiente para saber que essa não era a tradução exata, mas ele apreciava a diplomacia de Ara. Isabela estreitou os olhos para Arara. Traga-me uma bebida, humana. Ela não é uma garçonete esta noite, Darius disse, sua voz cortando a conversa. Ela é um membro da comitiva real. Você a tratará com o respeito devido à voz de minha mãe. Isabela corou de raiva. Isso é absurdo, Darius. Você eleva essa ninguém sobre as altas famílias que o conselho está observando. Deixe-os observar, Darius desafiou. A música aumentou, uma valsa assombrosa. Tradicionalmente, o rei abria a pista com sua prometida. Isabela deu um passo à frente, assumindo a posição, mas limpa a garganta. Darius se virou para sua mãe. Mãe. Sarafina balançou a cabeça. Ela apontou para suas pernas, indicando que estava muito cansada. Então, com um brilho malicioso em seus olhos, ela apontou para Ara. Dance com ela, Sarafina gesticulou.
Mãe, Darius avisou. Dance com ela ou farei uma cena. Sarafina ameaçou, suas mãos movendo-se em um borrão. Darius suspirou derrotado. Ele se virou para Arara. Parece que estou sendo comandado. Eu não sei valsar. Ara entrou em pânico, sussurrando. Eu sou uma garçonete de Queen's Darius. Nós não valsamos. Siga minha liderança, ele disse pegando sua mão. Sua pele era fria, mas seu aperto era elétrico. Ele a puxou para a pista. De repente, o mundo se resumiu apenas aos dois. Darius moveu-se com graça líquida, levantando Ara como se ela não pesasse nada. Todo mundo está olhando, limpa a garganta. Arara sussurrou, olhando para o peito dele porque ela tinha medo de olhar em seus olhos. Deixe-os, Darius disse. Eles estão olhando porque você é a única coisa viva em uma sala cheia de mortos. Você brilha, Elara. Isso os incomoda. Isso te incomoda? Ela perguntou, finalmente olhando para cima. Os olhos de Darius estavam girando com vermelho. Isso me queima, ele admitiu suavemente. Estar perto de você, isso me faz lembrar como era estar vivo. É um vício perigoso. Ele a girou, mergulhando abaixo. Por um momento, seu rosto estava a centímetros de seu pescoço. Ela podia sentir sua respiração. A fome estava lá, palpável, mas contida por uma vontade de ferro. Darius, ela respirou. Aviso, Elara, ele sussurrou contra sua pele. Isabela está planejando algo esta noite. O quê? Ele a puxou de volta. Ela tem conspirado com Lord Marcus. Eles querem provar que minha mãe está mentalmente inapta para deter o título de rainha-mãe. Se eles tiverem sucesso, eles podem exilá-la para a Torre Cinzenta. É por isso que ela precisa de mim, Arara percebeu. Para provar que ela está lúcida. Exatamente. Mas eles tentarão enganá-la. Eles tentarão fazer você traduzir errado. Seja vigilante. A música terminou. Darius se curvou formalmente, mas sua mão demorou em sua cintura um segundo a mais. Enquanto eles retornavam para Sarafina, a armadilha se armou. Lord Marcus, um vampiro corpulento com uma cicatriz correndo por seu rosto, parou em seu caminho. Ele estava segurando um antigo livro encadernado em couro. Um teste. Marcus bradou, chamando a atenção de toda a sala. Se a humana realmente fala pela rainha-mãe, que vejamos a profundidade de sua compreensão. Ele abriu o livro. Ele estava escrito em valeriano antigo, uma língua morta, mas havia ilustrações, sinais de mão. Este é o Códex dos Silêncios. Marcus zombou. Um dialeto antigo da língua de sinais usado pelos primeiros covens. Se Sarafina é tão afiada quanto você afirma, ela deveria saber disso. E se você é uma verdadeira intérprete, você deveria ser capaz de nos dizer o que ela diz. Darius deu um passo à frente, sua mão em sua espada. Isso é uma armadilha, Marcos. Ninguém falou o dialeto antigo por 1000 anos. Então ela é inapta, Marcos gritou. Sarafina olhou para o livro. Seus olhos se arregalaram. Ela tremeu. Ela olhou para Ara. Ela levantou suas mãos trêmulas e começou a gesticular. Mas os sinais eram diferentes, bruscos, arcaicos, formas que Ara nunca tinha visto em ASL padrão. A sala ficou em silêncio. Todos olharam para Arara. Bem, Isabela desafiou, dando um passo ao lado de Marcos. O que a velha bruxa está dizendo? Ou você é apenas uma fraude? Ara olhou para as mãos de Sarafina. O pânico subiu em sua garganta. Ela não sabia esses sinais. Não era a ASL. Era contar histórias visuais. Ara fechou os olhos e respirou fundo. Ela não pensou em palavras. Ela pensou em movimento. Ela pensou em seu irmão Toby e como eles se comunicavam antes de ele aprender a linguagem de sinais formal. Eles usavam mímica, emoção. Ela abriu os olhos e observou Sarafina novamente. Mão sobre o coração, verdade, punho cerrado, poder, dedo traçando uma linha na palma da mão. Traição. Sarafina repetiu a sequência. Uma coroa, uma cobra, uma taça.
A mente de Ara disparou. Não era uma frase. Era um aviso. Ela diz. A voz de Ara tremeu e depois se firmou. Ela diz que a coroa foi roubada pela cobra que envenenou a taça. O silêncio na sala era absoluto. Lord Marcus empalideceu. Ele fechou o livro abruptamente. Isso é um disparate, um jargão. É? Darius perguntou, sua voz baixa e mortal. Ele olhou para Marcus com nova suspeita. Porque isso soa notavelmente como uma acusação específica. Isabela riu nervosamente. Ela está claramente senil, divagando sobre cobras e taças. Mas a Ara não havia terminado. Ela observou as mãos de Sarafina novamente. Ela diz, continuou Ara, apontando para Marcos. Ela pergunta por que você está usando o anel da terceira casa em seu dedo quando a terceira casa foi destruída um século atrás. Todos os olhos se voltaram para a mão de Marcos. Ele instintivamente cobriu sua mão direita, mas era tarde demais. O brilho de um anel de rubi era visível. Traição, uma voz sussurrou da multidão. Darius deu um passo à frente. Mostre-me o anel, Marcos. Eu o encontrei. Marcos gaguejou, recuando. Prendam-no, Darius. Limpa a garganta. Comandou. Os guardas moveram-se instantaneamente enquanto Marcos era arrastado, gritando maldições. Isabela ficou paralisada. Seu rosto uma máscara de choque. Seu plano havia sido removido. Darius se virou para Arara. Havia admiração em seus olhos. Você entendeu o dialeto antigo? Não. Ara sussurrou, a adrenalina saindo de seu sistema. Eu a entendi. Ela não estava gesticulando palavras, Darius. Ela estava pintando uma imagem. Sarafina estendeu a mão e apertou a mão de Ara tão forte que doeu. Ela olhou para Arara com lágrimas nos olhos. Você me vê? Sarafina gesticulou. Você realmente me vê? Mas enquanto o baile se dissolvia em caos e sussurros, Ara notou algo que gelou seu sangue. Do outro lado da sala, em pé nas sombras da varanda, havia uma figura em um manto com capuz. A figura não estava olhando para Darius ou Marcos, estava olhando para Lara. E a figura levantou uma mão, gesticulou uma palavra, irmã. Então a figura desapareceu na noite. As consequências do gala da lua de sangue foram uma tempestade política. Lord Marcus estava na masmorra aguardando, limpa a garganta, interrogatório. Isabela havia se retirado para sua ala da propriedade, alegando uma enxaqueca, embora todos soubessem que ela estava se esforçando para cobrir seus rastros. Mas a Ara não conseguia tirar da cabeça a imagem da figura encapuzada. Irmã, ela sentou-se na imensa biblioteca da propriedade Valérius, cercada por torres de livros. 2 dias haviam se passado. O castelo estava em quarentena. Você não deveria estar aqui sozinha. Uma voz retumbou. Ara pulou. Era Elias, o chefe da guarda real. Ele era um vampiro de poucas palavras, construído como um tanque com cicatrizes que sugeriam que ele havia lutado em guerras que os humanos nem sequer sabiam que existiam. Eu estou procurando por algo, Elara disse, gesticulando para os livros. História dos Covens, origens da língua de sinais. Elias grunhiu. O rei pediu sua presença nas criptas. Ara congelou. As criptas. A rainha-mãe está lá. Ela se recusa a sair até que você venha. Ara seguiu Elias para as profundezas da propriedade. O ar ficou mais frio a cada passo. As paredes mudaram de madeira polida para pedra antiga e áspera. Eles chegaram a uma enorme porta de ferro guardada por 4 sentinelas. Eles se afastaram para Elias. Dentro da cripta estava iluminada por centenas de velas. No centro, de pé diante de um sarcófago de mármore, estavam Darius e Sarafina. Lara, Darius disse. Ele parecia exausto. Seu paletó havia sumido, sua camisa desabotoada na gola. Minha mãe tem algo para nos mostrar, mas ela se recusa a escrever. Ela insiste em contar a você. Sarafina se virou. Ela parecia agitada, seus movimentos bruscos. Ela fez sinal para Ara se aproximar do sarcófago. Era o túmulo do pai de Darius, o rei Valérius o Cruel.
Sarafina colocou sua mão na pedra fria do túmulo. Ela olhou para Ara, seus olhos intensos. Conte a ele, Sarafina gesticulou. Conte a ele a verdade sobre o silêncio. Ara assentiu. Estou pronta. Sarafina começou. Suas mãos moveram-se lentamente a princípio, depois pegaram um ritmo. Era uma história. Eu não nasci. Limpa a garganta. Silenciosa. Elara traduziu, sua voz ecoando na câmara de pedra. Darius enrijeceu. Eu tinha uma voz que podia cantar os pássaros das árvores. Eu era a oradora do clã. Mas seu pai, Sarafina, fez uma pausa. Um olhar de dor cruzando seu rosto. Seu pai era um rei poderoso, mas ele tinha medo. Havia uma profecia. Uma profecia de que seu herdeiro seria maior do que ele, mas apenas se o herdeiro fosse de sangue puro. Darius franziu a testa. Eu sou de sangue puro. Minha linhagem é documentada. Sarafina balançou a cabeça. Não, eu me apaixonei por um humano. Sarafina gesticulou. Darius parou de respirar. O silêncio na cripta era ensurdecedor. Um viajante, um poeta. Ele me deu uma criança, uma filha. Ara parou de traduzir. Seu coração falhou uma batida. Irmã, a figura no baile. Seu pai descobriu. Sarafina continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Ele matou o humano. Ele levou a criança embora. E então ele derramou prata derretida pela minha garganta para queimar minha voz, para que eu nunca pudesse contar o segredo. Para que eu nunca pudesse reivindicar a criança. Isso, Darius cambaleou para trás, encostando-se em um pilar. Isso é impossível. Eu sou seu filho. Você é. Sarafina gesticulou. Eu te dei à luz anos depois. Você é filho de Valérios. Mas você tem uma irmã, uma meia-irmã que é meio humana, meio vampira. Uma caminhante do dia. Uma caminhante do dia. Elara sussurrou. Nos mitos, uma caminhante do dia era o ser supremo, imune ao sol, possuindo a força de um vampiro e a alma de um humano. O conselho sabe, Sarafina gesticulou. É por isso que eles me odeiam. Eles sabem que estou contaminada pelo amor humano. Eles estão caçando sua irmã há 50 anos. Marcos, Isabela. Eles não estão apenas procurando poder. Eles estão procurando por ela. Darius olhou para sua mãe com uma mistura de horror e desilusão. Ele caiu de joelhos diante dela, pegando suas mãos. Mãe, por que você nunca escreveu isso? Porque palavras escritas podem ser queimadas, ela gesticulou. Mas a verdade no sangue não pode ser apagada. E agora ela retornou. A figura na varanda, Ara disse de repente. Eu vi alguém. Eles gesticularam irmã para mim. Darius se levantou. Você a viu dentro da propriedade? Sim. Ela estava usando uma capa. Darius andou pela cripta, sua mente acelerada. Se uma caminhante do dia está aqui e ela é hostil, todos nós estamos em perigo. Mas se ela é família, ela gesticulou irmã para mim. Ara disse confusa. Por que eu? Eu não sou, eu sou apenas uma garçonete. Sarafina caminhou até Ara. Ela olhou para o rosto de Ara, estudando suas feições. Então ela olhou para o colar de prata que ela havia dado. De onde você é, criança? Sarafina gesticulou. Queens, Elara disse. Eu fui adotada. Meus pais, eles morreram quando eu era um bebê. As mãos de Sarafina tremiam. Ela estendeu a mão e tocou uma pequena marca de nascença em forma de crescente atrás da orelha de Ara. Uma marca de nascença que Elara sempre cobria com seu cabelo. Sarafina ofegou. Ela cobriu a boca. Darius deu um passo à frente. Mãe, o que é isso? Sarafina se virou para Darius. Então ela apontou para Lara. Ela não é a irmã. Sarafina gesticulou, suas mãos tremendo tanto que ela mal conseguia formar as palavras. A irmã, a caminhante do dia, teve uma filha. Darius olhou para Ara. A sala parecia girar. Ara é sua sobrinha, Sarafina gesticulou. Ela é a neta da rainha. Ara recuou. Não, não, isso é loucura. Eu sou humana, eu sangro, eu envelheço.
Você? Darius perguntou, sua voz um sussurro. Ele caminhou em direção a ela, olhando para ela com novos olhos. Você disse que tem 23 anos, mas nunca esteve doente um dia em sua vida, não é? Você cura rápido. Você ouve coisas que outros não ouvem. Isso é apenas coincidência, Elara gaguejou. E os lírios? Darius disse, a percepção surgindo nele. Limpa-lhe a garganta. No restaurante você os cheirou antes de qualquer outra pessoa. Você sentiu a angústia de minha mãe antes dos outros. Ele pegou a mão dela. Elara, você não é apenas uma garçonete. De repente, as pesadas portas de ferro da cripta retumbaram. Alguém estava batendo nelas do lado de fora. Abram por ordem do alto conselho. Era a voz de Isabela. Eles sabem, Darius rosnou. Ele sacou sua espada. Isabela sabe. É por isso que ela te odeia. Ela não via apenas uma rival por meu afeto. Ela via a linhagem de sangue. O que fazemos? Ara perguntou, o pânico a dominando. Darius olhou para a única outra saída, um pequeno e escuro túnel que levava aos antigos esgotos. Nós corremos, Darius disse. Mãe, pegue a passagem secreta para a casa segura. Elias aguardará. E nós? Elara perguntou. Darius puxou Ara para perto, seu braço envolvendo a cintura dela. Nós vamos encontrar sua mãe, Darius disse. Nós vamos encontrar a caminhante do dia. As portas se abriram. Isabela estava lá, flanqueada por uma dúzia de mercenários vampiros pesadamente armados. Lá está ela, Isabela guinchou, apontando um punhal irregular para Arara. A abominação! Matem a mestiça! Darius mostrou suas presas, seus olhos brilhando, um vermelho brilhante e letal. Ele empurrou a Ara para trás dele. Toquem nela. Darius rugiu o som, sacudindo a poeira do teto. E eu vou destruir este castelo tijolo por tijolo. Enquanto os mercenários avançavam, a Ara não se acovardou. Ela sentiu um estranho calor subindo em seu peito, um zumbido em seu sangue. Sua visão aguçou-se. O movimento dos atacantes pareceu desacelerar. Ela olhou para suas mãos. Suas unhas estavam alongando, transformando-se em garras duras e afiadas. Oh, Elara sussurrou. Acho que eu não sou apenas humana. Afinal, ela soltou um grito, não de medo, mas de poder, e as velas na cripta explodiram todas de uma vez, mergulhando-os na escuridão. A escuridão na cripta era absoluta, mas para Ara, ela estava de repente repleta de informações. Ela não apenas via a escuridão. Ela sentia as correntes de ar mudando enquanto os mercenários atacavam. Ela ouvia o atrito do couro contra a pele, o batimento frenético de corações, o cheiro de medo e o sabor metálico das espadas se aproximando. Mova-se! A voz de Darius era um comando que contornou seu cérebro e foi direto para seus músculos. Ele agarrou o braço dela, mas desta vez ele não precisou arrastá-la. Ara se moveu com ele, seu corpo mais leve, mais rápido. Eles correram em direção à estreita entrada do túnel que Darius havia indicado. Peguem-nos! Isabela gritou da escuridão. Não os deixem alcançar os túneis. Um mercenário atacou a Ara pela esquerda. Em sua vida antiga como garçonete, ela teria se acovardado, mas seu corpo reagiu por instinto. Ela se abaixou sob seu golpe, movendo-se mais rápido do que humanamente possível, e o empurrou. Ela pretendia apenas afastá-lo, mas ele voou pela sala, batendo na parede de pedra com um estalo de quebrar ossos. A Ara olhou para suas mãos com horror, mesmo enquanto continuava correndo. O que sou eu? Eles mergulharam no túnel assim que as balas começaram a lascar o arco de pedra. A passagem era apertada, cheirando a terra úmida e séculos de podridão. Eles correram em silêncio pelo que pareceram horas, os sons da perseguição desaparecendo atrás deles. Eles emergiram no ar noturno, profundamente na floresta, a quilômetros da propriedade. A neve caía pesadamente, cobrindo o mundo de branco. Darius parou, encostado em uma árvore, seu peito ofegante. Mesmo para um rei vampiro,
Lutar contra uma dúzia de assassinos treinados enquanto protegia uma civil era desgastante. Ele olhou para Ara. Ela não estava sem fôlego. Ela estava de pé na neve vestindo apenas seu vestido de gala, e ela não estava tremendo. Você não está com frio? Darius afirmou. Não era uma pergunta. Elara olhou para seus braços nus. Não, eu sinto calor, como se estivesse queimando por dentro. Ela olhou para ele, seus olhos arregalados de pânico. Darius, lá atrás, eu joguei aquele homem. Eu o quebrei. E Sarafina, ela disse, ela recuou, a repulsa torcendo seu estômago. Ela disse, eu sou neta dela. Ela é sua mãe. Isso faz de você, Darius deu um passo à frente, sua expressão endurecendo. Pare, meu tio, Elara sussurrou, o horror do tabu desabando sobre ela. Oh, Deus, o jeito que você olhou para mim. A dança. É doentio. Ara, me escute. Darius a agarrou pelos ombros, sacudindo-a levemente para tirá-la da espiral. Eu não sou filho de Sarafina por sangue. Ara congelou. O quê? A linhagem vampira é complicada? Darius disse, sua voz áspera. Valérius, meu pai, teve 4 esposas ao longo de 6 séculos. Eu sou filho de sua primeira esposa, que morreu na Grande Guerra. Sarafina foi sua última esposa. Ela veio para o castelo quando eu já era um homem adulto, embora jovem em anos de vampiro. Ela me criou. Ela me ensinou misericórdia quando meu pai tentou me ensinar crueldade. Eu a chamo de mãe porque ela ganhou o título, não? Não porque me deu a vida. Ara examinou seu rosto, procurando uma mentira. Ela encontrou apenas uma honestidade desesperada. A tensão em seu peito se desfez, substituída por um tipo diferente de intensidade. Então nós não somos? Não, Darius disse, seu polegar roçando a bochecha dela. Nós não compartilhamos sangue. O que é uma sorte, porque se compartilhássemos, eu teria que arrancar meu próprio coração para parar de te querer. Ara se inclinou em seu toque, a adrenalina da fuga misturando-se com o calor do momento. Mas então uma dor aguda a atingiu atrás dos olhos. Ela ofegou, curvando-se. A fome, Darius disse sombriamente, está despertando. Eu não quero sangue, Elara gemeu, segurando seu estômago. Eu não quero machucar ninguém. Você é uma caminhante do dia, Darius disse, apoiando seu peso. Nós não sabemos o que você precisa, mas precisamos chegar a um lugar seguro antes que você descubra da maneira difícil. A casa segura era uma cabana moderna de vidro e aço empoleirada na beira de um penhasco com vista para o Vale do Hudson. Pertencia a uma empresa de fachada que Darius usava para emergências. Dentro, Darius moveu-se rapidamente, ativando os sistemas de segurança e fechando as janelas à prova de explosão. Ara desabou em um sofá de couro branco. Sua pele estava brilhando, literalmente brilhando, com uma leve luminescência dourada. Você é um farol, Darius murmurou, andando pela sala. Isabela não precisará de um rastreador. Ela pode apenas procurar a garota que brilha como uma estrela. Ele foi até uma geladeira escondida na parede e puxou um saquinho de sangue de grau médico e uma garrafa de água. Ele os misturou em um copo. Beba, ele ordenou, entregando a ela. Ara recuou com um cheiro de ferro. Não posso. Você tem que tentar. Se seu lado vampiro é dominante, você precisa disso. Ara tomou um gole. Ela engasgou. Tem gosto de moedas enferrujadas. É nojento. Darius pareceu aliviado. Bom, isso significa que o lado humano é forte. Limpa a garganta. Você não sobrevive de sangue. Ele tirou o copo. Então deve ser energia solar ou comida comum metabolizada a uma taxa hiper rápida. Ele foi à despensa e jogou uma barra de proteína para ela. Ela a devorou em 2 mordidas. Então ela comeu outra e outra. Ok, Darius disse, observando-a comer uma caixa de barras de granola. Hipermetabolismo. Anotação para si mesmo. Estocar carboidratos. Assim que a fome diminuiu, a Ara recostou-se, limpando as migalhas dos lábios. Ela olhou para Darius, que estava limpando sua espada com um pano. Então, ela disse, sua voz tremendo ligeiramente. Minha mãe, a caminhante do dia,
Sarafina disse que ela está viva. Se Sarafina diz isso, é verdade, Darius disse. E se ela está viva, ela é a mulher mais perigosa do planeta. Por quê? Porque ela preenche a lacuna, Darius explicou, embainhando a espada. Vampiros governam a noite, humanos governam o dia. Uma caminhante do dia caminha em ambos os mundos. Ela tem a imortalidade de minha espécie e a liberdade da sua. Para o Alto Conselho, isso é uma abominação. Para um revolucionário, é uma arma. Você acha que ela sabe sobre mim? Ara perguntou suavemente. Você acha que ela me abandonou? Darius caminhou e sentou-se na mesa de centro à sua frente. Ele pegou as mãos dela. Ara, olhe para a marca de nascença atrás de sua orelha. Sarafina a reconheceu. Isso significa que sua mãe também a tinha. Ou ela a marcou. Se ela a deixou em Queens, escondida entre humanos, não foi abandono. Foi proteção. Ela sabia que o conselho mataria uma criança. Mas ela está de volta agora. Ara disse a figura no baile. Ela gesticulou irmã. Por quê? Porque para ela, você não é mais uma filha. Darius meditou. Você é uma igual, uma irmã no sangue. É um termo antigo para guerreiras do mesmo coven. De repente, o painel de segurança na parede apitou. Uma luz vermelha piscou. Darius estava de pé instantaneamente. Violação do perímetro. É Isabela? A Ar se levantou, suas garras se alongando instintivamente novamente. Darius verificou os monitores. Ele franziu a testa. Não é um esquadrão de ataque. É uma única assinatura de calor. Movendo-se rápido, incrivelmente rápido. Esmagado. O claraboia acima dele se estilhaçou. Darius atacou a Ara, cobrindo seu corpo com o dele enquanto estilhaços de vidro reforçado choviam sobre eles. Uma figura caiu do teto, aterrissando agachada na sala de estar. A figura se levantou. Era uma mulher. Ela era alta, vestindo equipamento de combate tático e um longo manto rasgado. Ela puxou seu capuz para trás. Elara ofegou. Era como olhar em um espelho, mas um espelho que mostrava uma versão dela que havia passado pela guerra. A mulher tinha o mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos, mas seu rosto era cicatrizado e sua expressão era fria como gelo. Era a caminhante do dia, a mãe de Elara. A mulher não olhou para Darius. Ela olhou diretamente para Ara. Levante-se, a mulher disse. Sua voz era rouca, não usada. Pare de abraçar o inimigo, Ara. Daria se levantou, colocando-se entre a Ara e a mulher. Identifique-se, a mulher riu. Era um som seco, sem humor. Eu sou aquela que não te matou quando você era um menino, Darius. Embora talvez eu devesse ter feito isso. Ela olhou para ele com desdém. Você se parece exatamente com seu pai. Arrogante. Você é Lyra, Darius disse, o reconhecimento surgindo nele. A filha perdida de Sarafina. E você é a usurpadora, Lyra cuspiu. Ela olhou para Ara. Mova-se, garota. Estamos saindo. Saindo. Ara saiu de trás de Darius. Eu não vou a lugar nenhum com você. Você arrombou o teto. Você é aterrorizante. Lyra olhou para ela, sua expressão suavizando apenas uma fração. Eu sou sua mãe, a Ara, e eu sou a única que pode te ensinar a não explodir. Ela gesticulou para as mãos brilhantes de Ara. Você está vazando energia. Em 1 hora você vai ficar nuclear. Literalmente você vai nivelar esta montanha. Darius olhou para as mãos de Ara. O brilho estava ficando mais forte, pulsando com um ritmo perigoso. Ela precisa de um condutor, Lyra disse. Ela precisa aprender a canalizar. Eu posso ensiná-la. Você, ela apontou um dedo enluvado para Darius, só pode ensiná-la a ser um parasita. Eu posso protegê-la. Darius rosnou. De Isabela, Lyra zombou. Isabela é um sintoma. O Alto Conselho é a doença. Eles estão vindo, Darius. Não apenas um esquadrão, um exército. Eles estão trazendo os canhões de sol. Darius empalideceu.
Canhões de sol eram antigas máquinas de guerra, espelhos que concentravam a luz UV em feixes que podiam vaporizar vampiros instantaneamente. Eles não eram usados há um século. Se eu for com você, Elara disse, sua voz firme. Darius vem também, Lyra zombou. Eu não viajo com sanguessugas. Então eu fico, Ara cruzou os braços. E eu explodo e levo vocês dois comigo. Darius olhou para Ara, impressionado com sua teimosia. Lyra olhou para sua filha e pela primeira vez um sorriso puxou o canto de sua boca. Ótimo, Lyra grunhiu. A sanguessuga vem, mas ele carrega as malas. Lyra virou-se para a janela quebrada. Nós nos movemos para o santuário. É na cidade, o único lugar onde eles não procurarão. Onde? Darius perguntou. Os antigos túneis do metrô sob o salão obsidiana, Lyra disse. Bem debaixo do nariz deles. A viagem de volta à cidade foi tensa. Eles roubaram um carro. Lyra o ligou em segundos e dirigiu pela nevasca. No banco de trás, a Ara sentou entre sua mãe e o rei vampiro. A tensão era tão densa que podia ser cortada com uma faca. Por que você me deixou? Ara perguntou baixinho, quebrando o silêncio. Lyra não se virou do banco do passageiro. Porque eu estava sendo caçada. Se eu te mantivesse, você teria morrido. Eu te observei, Arara, das sombras. Eu vi você se formar. Eu vi você conseguir aquele emprego no restaurante. Eu me certifiquei de que nenhum vampiro jamais te desse menos de 20% de gorjeta. Ara piscou. Espere! O cara que me deu $100 por um café era você. Controle mental. Lyra encolheu os ombros. Uma mãe provê. Darius soltou uma risada curta e incrédula. Você coagiu humanos a dar gorjetas excessivas à sua filha. Não julgue minha criação, sanguessuga. Lyra retrucou. Ao se aproximarem da cidade, o céu começou a clarear. O amanhecer estava se aproximando. Para Darius, isso era fatal. Precisamos de cobertura, Darius disse, protegendo seus olhos do horizonte. Relaxe, Lyra disse. Ela enfiou a mão em sua mochila e puxou uma seringa cheia de um líquido azul cintilante. Isso é síntese. Isso lhe dará resistência de caminhante do dia por 2 horas. Dói pra caramba, porém. Ela jogou para ele. Darius não hesitou. Ele enfiou a agulha em seu pescoço. Ele rangeu os dentes, uma veia pulsando em sua testa, enquanto o líquido azul entrava em seu sistema. Ele gemeu, seus olhos ficando completamente pretos antes de voltar ao marrom. Bem-vindo ao dia, Vossa Majestade, Lyra zombou. Eles abandonaram o carro e entraram no sistema de metrô por uma escotilha de manutenção. Eles foram fundo, passando pelas trilhas ativas, passando pelas estações abandonadas da década de 1920, descendo para a infraestrutura esquecida de Nova York. O santuário era uma estação oca equipada com geradores, luzes UV e estantes de armas. Era uma base rebelde. Existem outros? Elara perguntou, olhando para as camas improvisadas. Alguns? Lyra disse, párias, meio vampiros, aqueles que não se encaixam nas leis de pureza do conselho. Ela os levou a um tatame de treinamento no centro da estação. Ela, dê-me suas mãos, Lyra comandou. Ara estendeu suas mãos brilhantes. Lyra as pegou. Suas próprias mãos começaram a brilhar, absorvendo o excesso de energia de Ara. O alívio foi instantâneo. Ara sentiu seus joelhos cederem. Você tem poder, filha, Lyra disse, sua voz séria. Mas você é suave. Você tem o coração de seu pai. Quem era meu pai? Elara perguntou. Lyra desviou o olhar, uma sombra de dor cruzando seu rosto. Um homem que ousou amar um monstro. O conselho o matou antes de você nascer. É por isso que lutamos. Ela se virou para Darius. E é por isso que você não pode confiar no conselho. Eles não querem apenas poder, Darius. Eles querem purificação. Eles querem erradicar tudo o que não for vampiro puro. Isso inclui eu. Isso inclui Ara. E eventualmente incluirá você porque você nos tolera. Darius olhou para o mapa na parede.
Ele mostrava a propriedade Valérios. Isabela está recebendo o conselho esta noite. Darius disse, sua mente estratégica assumindo o controle. Eles estão se reunindo para votar minha deposição. Eles me destituirão da coroa e sentenciarão Sarafina à morte. Então temos 12 horas, Ara disse levantando-se. Ela olhou de sua mãe para Darius. Ensine-me a lutar. Vamos invadir a festa. Lyra sorriu, revelando caninos alongados. Agora você soa como uma Valérios. Não, Darius disse, sacando sua espada e entregando-a a Ara. O peso era pesado, mas ela que segurou firme. Ela soa como uma rainha. As horas no santuário subterrâneo se misturaram em um nevoeiro de suor e luz ofuscante. Lyra era uma instrutora implacável. Ela não ensinava com palavras. Ela ensinava com golpes. Foco. Lyra latiu, varrendo as pernas de Ara para fora dela. A luz não é uma bomba, Elara. É um bisturi. Pare de tentar explodir e comece a tentar cortar. Ara bateu forte no tatame, gemendo. Sua frustração atingiu o pico. Ela não queria ser uma arma. Ela só queria parar de tremer. Ela pegou a pesada espada de aço que Darius lhe dera, levantando-se rapidamente. Mas desta vez, ela não apenas segurou o punho. Ela derramou seu medo e raiva nele. A lâmina de aço não apenas refletia a luz, ela a absorvia. O metal ficou um branco brilhante e escaldante, zumbindo com energia térmica. Não era mais uma espada de aço. Era uma espada de pura luz estelar. Bom, Darius disse das sombras. Dando um passo à frente, ele ajustou o aperto dela, suas mãos frias estabilizando as trêmulas dela. Você não está apenas segurando uma arma, Elara. Você é a arma. Estamos sem tempo, Lyra anunciou, verificando seu relógio tático. O sol se pôs. O conselho está se reunindo. A infiltração começou em silêncio. Eles contornaram os portões principais fortemente guardados, usando os antigos túneis de esgoto que Lyra havia mapeado décadas atrás. O ar era úmido e fétido, mas sua determinação era de ferro. Eles se moveram como uma tríade mortal. Lyra a fantasma, Darius o guerreiro, Ara a tocha. Eles emergiram nos estreitos corredores de serviço diretamente atrás do grande salão de baile. Limpa da garganta. Através das pesadas portas de carvalho, a voz retumbante de Lord Marcos ecoava, pingando triunfo. Darius Valérios abandonou seu posto. Ele se associa com mestiços humanos e protege uma mãe quebrada. Eu proponho a execução imediata da inválida Sarafina e a destituição do título Valérios. Concordado. Os membros do conselho murmuraram em uníssono um coro de morte. Elara sentiu o calor subindo em seu peito, mas desta vez não a queimou, a alimentou. Ela olhou para Darius. Ele assentiu, seus olhos mudando para uma terrível tonalidade vermelho-sangue. Pronto, ele sussurrou. Vamos quebrar algumas regras, a Ara respondeu, sua voz firme. Com um estrondo ensurdecedor, a Ara chutou as portas duplas para abrir. Ela entrou no salão de baile, não como uma garçonete, mas como uma tempestade, sua espada em chamas com a fúria do sol. O tempo para o silêncio havia acabado. O salão de baile dissolveu-se em caos. Darius moveu-se como um borrão de sombra, sua lâmina encontrando o aço de Lord Marcos com uma chuva de faíscas. Lyra desapareceu nas vigas, chovendo fogo supressor não letal sobre os guardas. Mas foi Lara quem comandou a sala. Ela levantou a espada do amanhecer e um pulso de luz dourada ofuscante varreu o salão. Vampiros sibilaram, protegendo seus olhos, aterrorizados pela energia solar bruta. A luz não queimou os inocentes, mas paralisou os culpados com medo primal. Isabela, percebendo que seu golpe estava desmoronando, atacou Arara com um punhal de obsidiana escondido. Sua mestiça! Ela guinchou. Ara não se encolheu. Ela agarrou o pulso de Isabela no ar. Sua pele estava quente, irradiando o calor de uma estrela. Isabela largou a faca, soluçando, enquanto caía para trás, derrotada, não pela violência,
mas pela pura pureza do poder da caminhante do dia. De repente, um baque rítmico silenciou a sala. Sarafina havia se levantado de sua cadeira cativa. Ela bateu sua bengala pesada no chão de mármore, seus olhos brilhando. Ela olhou para o conselho encolhido e gesticulou um decreto final absoluto. A coroa pertence àquele que a traz, o amanhecer. Ela apontou para Ara. Darius chutou a espada de Marcos para longe e embanhou a sua própria. Ele caminhou até a Ara, a luz dourada refletindo em seus olhos, não mais vermelhos de raiva, mas quentes de adoração. Ele pegou a mão dela, entrelaçando seus dedos frios com os dela brilhantes. O conselho está dissolvido, Darius anunciou, sua voz retumbando como trovão. Uma nova era começa hoje. Uma era onde não nos escondemos na escuridão. Ele puxou Ara para perto, beijando-a diante de toda a corte. A tímida garçonete de Queens havia sumido. Em seu lugar, estava uma rainha queimando brilhante o suficiente para iluminar a noite eterna. E essa é a incrível história de Ara e Rei Darius. De um copo de água derramado em um restaurante silencioso a uma batalha pelo trono, Ara provou que você não precisa de uma voz alta para ser ouvida. Você só precisa de um coração valente. Acontece que o ato de ouvir pode às vezes ser a magia mais poderosa de todas. Se esta história lhe deu arrepios ou te fez sorrir, por favor, me faça um grande favor e clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a ser descoberto. Certifique-se de se inscrever e também ativar o sino de notificação para que você nunca perca nosso próximo drama romântico. Compartilhe este vídeo com um amigo que precisa de um pouco de magia em sua vida.